vou começar com uma pergunta, que é: quais são as origens sociais, culturais, e aí eu acrescentei espirituais, da sociologia, enquanto uma disciplina teórica específica? Nós falamos muito sobre o que ela era, o que fazia a sociologia distinta, diferente da filosofia política e assim por diante. E o que faz ela uma disciplina específica, mas eu quero saber das origens sociais e culturais, mas acima de tudo, eu acho que a diferença que a gente vai estabelecer aqui, suas distinções sociais, espirituais, porque é o que vai diferenciar a abordagem cristã ou não. David Leon, no seu livrinho Cristão e a Sociologia, ele tem um capítulo que chama Sociologia da Sociologia, que é o que a gente vai fazer aqui. Estudar o que a sociologia, como ela surgiu. Se quisermos compreender a importância da sociologia hoje, temos que estudar suas origens intelectuais, políticas e sociais. Não basta dizer que a sociologia consiste na tentativa de compreender a sociedade. Isso é muito pouco. A gente precisa de mais. Sociologia é um produto direto do humanismo e do ceticismo do século XIX. Isso aqui é importante. E deve ser vista como parte dessa tradição. Aqueles anos desencadearam diversos problemas novos e específicos, até então não faziam parte do universo das preocupações humanas. A sociologia, ela nasce, eu vou explicar assim do fruto do que ela é uma mistura, mas majoritariamente os processos sociais distintos do que a gente chama de modernidade, pós-revoluções, todas elas, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Americana, como que isso desencadeou uma série de novos processos e dinâmicas sociais, êxodo rural, as longas jornadas de trabalho. Isso mudou inclusive a igreja também, os avivamentos, né, que a gente estuda, Whitefield, Wesley, estão justamente nesse momento em que as pessoas saem das suas igrejas e comunidades no interior das cidades, nas cidades do interior, campestres, e vão para uma cidade imensa, que elas têm pouco tempo de lazer, porque trabalham demais nas fábricas. Isso muda a espiritualidade daquelas pessoas. E isso vai fazendo com que seja necessário estudar, controlar esses fenômenos. E aí, então, que a sociologia vai surgindo. O Doiverd, hoje basicamente eu vou fazer um diálogo entre o David Leon e o Herman Doiverd, porque ele tem um capítulo nesse livro, Raízes da Cultura Ocidental, é o último capítulo do livro, em que ele trata justamente sobre o surgimento da sociologia e dos problemas que a sociologia trata. Um capítulo muito interessante, em que ele e o David Leon vão traçar os mesmos problemas, as mesmas questões, só que o Doiverd sempre com uma linguagem mais complicada. Mas olha o que ele fala. Quando, na primeira metade do século XIX, o cristianismo e a nova direção universalista dentro do humanismo formaram uma aliança perigosa contra os princípios da Revolução Francesa, um terceiro partido entrou em cena. Ele foi recebido com desconfiança pelos outros, pois não condiziam com a orientação conservadora do período da Restauração. Ele rebateu o humanismo idealista com um programa da chamada filosofia positiva, cuja tarefa era descobrir as leis gerais que regem o desenvolvimento histórico da sociedade. Esse programa exigia uma investigação exata dos fatos sociais brutos, livres de preconceitos idealistas. Essa escola ameaçadora e híbrida era a sociologia moderna. Qual é o contexto? Pós-Revolução Francesa, todo o que ele chama aí de idealista são todos os movimentos, personagens da Revolução Francesa que queriam entender a sociedade e ditar o tom da sociedade também, fizeram, do ponto de vista da sociologia, de uma forma muito idealista, muito sem rigor científico. O cristianismo, que era uma força cultural anterior, mas que a partir de agora, por causa das suas sínteses, principalmente com o humanismo, estava perdendo força, e eles não conseguiram se mostrar alternativas viáveis para esse período que ele chama de restauração. O que é esse período de restauração? Restauração francesa, pós-Napoleão Bonaparte, a queda dele, período de restauração. Então, depois da Revolução Francesa, depois do Napoleão Bonaparte, uma tentativa bem conservadora de ditar os rumos da França, pós-Revolução Francesa e pós-Napoleão. Só que então surgiu, e o que ele chama de filosofia positiva, ele está falando de Auguste Comte, majoritariamente. Por o Doiverd, quem criou a sociologia foi o Comte. Há uma filosofia e uma sociologia muito influente no Brasil, e, bem, para além do fato de estar na nossa bandeira, né, Ordem e Progresso, mas como ela influenciou uma inteligência brasileira em determinado momento e como ela foi danosa. Mas seja como for, o que está em jogo aqui? Nova sociedade, uma derrocada
de uma tentativa idealista, romântica do iluminismo da Revolução Francesa de conseguirem ditar os rumos da sociedade, um cristianismo sem força cultural, sem capacidade de se mostrar uma alternativa viável para a sociedade, então surge sociologia. Ou, pelo menos, a sociologia enquanto um programa, a sociologia enquanto uma tentativa de conhecer as leis que regem esses processos sociais para ter um conhecimento rigoroso da sociedade e, a partir disso, poder controlá-la, desenvolvê-la, compreendê-la e assim por diante. Ok, esse contexto social? Isso é bem importante. Destaque para essa incapacidade do cristianismo de se mostrar uma força relevante. Bem, então a gente pode resumir que no início do século XIX, quando as forças sociais dividiram-se entre cristianismo sintetizado com humanismo, um decadente ideal da Revolução Francesa e a possibilidade de uma restauração francesa, surge uma nova alternativa, uma ciência especial que arrogava para si a tarefa de descobrir as leis gerais que regem o desenvolvimento histórico da sociedade. Basicamente é isso.